Mas uma mensagem provando que os que estão nesse caminho já estão à espera da vinda de Jesus para viver eternamente. Hoje, sem saber, é o São José que dá uma mensagem muito linda, que já as primeiras palavras foram uma beleza. Diz: as boas almas são como os lírios do campo. A gente pensando bem, é um grande mistério isso, né? A gente, quando entra em oração, a gente não sabe que palavras são, o que é que vem, o que é que não vem. Então, de repente, vem essas palavras. O mais triste é esses que diz Jesus: tem olhos, não consegue enxergar, e ouvido, não consegue ouvir. E aqui diz assim, hoje, dia 28 de agosto de 2015. Os lírios do campo, já com sua brancura, eles representam as boas almas, essas que, por amor a Jesus sacramentado, vêm se lavando no sangue do Cordeiro. Sim, ele derramou seu sangue para o bem dos homens que conseguem enxergar somente a verdade. Veja, meu irmão Pedro II, com esse teu jeito caridoso e piedoso, mostra que és um desbravador. Diante desses que se dizem servidores de Cristo, mas só representam, e não faz o que tu vens fazendo. Mostras que para ser filho de Deus, tem que estar longe da ganância, porque esta palavra é fruto de Judas. Ele, no nosso meio, foi e é o mais terrível. E que um que, se pudesse, mataria qualquer vivente, é um, como esses que não têm piedade dos mais pobres. E tu, irmão, já és o exemplo de vida, embora seja pequeno diante deles, mas eles não têm o que tu tens, esta fé e amor ao próximo. Quem possui, por este lado, a piedade não anda nas escuridão, e sim em direção à eternidade. Foi o que sempre fiz enquanto andava na terra. Agora você vê uma história daqui para frente, como nosso pensamento é uma coisa e ele diz outra. Minha carpintaria era pequena, mas em tudo o que eu fazia, não explorava ninguém. Jesus, quando me via trabalhando, que não dava conta dos pedidos, ele muitas vezes fazia que o serviço adiantasse, porque sabia que era para o meu sustento. Para com os meus pais, sim, porque ele é nosso pai e criador, e ela, sendo minha mulher, já era minha santa mãe, Maria. Isso eu podia sentir, que estava cuidando de um bom pai e de uma boa mãe. Hoje no céu, junto deles, é que vejo como fui bom para com eles. Assim como tu vens fazendo, sempre com piedade de quem menos ganha. Já pela própria natureza, nasceste com tua alma branquinha, como os lírios do campo. Só não consegue enxergar os descrentes e os fornicários, esses exploradores que vêm matando os pobres de fome, não só de alimento, mas sim de justiça. É por este lado que Jesus vem olhando, poucos com muito e muitos sem nada, por falta de amor.
José, esposo de Maria, e Pedro II. Olha uma frase que deve encaixar na cabeça da pessoa. Poucos com muitos e muitos sem nada, por falta de amor. Porque quem tem amor, quem tem o verdadeiro amor, ele sempre sente piedade, sempre. Esteja que tiver no bolso, sem nada, sem piedade. Eu mesmo, às vezes, sem um tostão no bolso, a piedade minha era demais. Você sabe aquela história, né? Que eu comprei remédio para aquela pobre, sem um tostão no bolso. Mas a piedade que eu tinha dentro de mim era demais, por ver uma mãe com 2 filhos, querendo um remédio, o outro querendo comida, e nem no hospital São José, em Joinville, deram isso. E eu, sem nada, fiz tudo o que pude. Então, é nesse sentido que a piedade, que a caridade cobre muitas coisas, às vezes até de um acidente. Não, espera aí, semente boa não pode se acabar assim. Então, quantas vezes eu passei pela morte? Talvez é por essa palavra, piedade. Muitas vezes mesmo, né? Uma das coisas mais tristes foi a meningite. Eu passei na vida, era 2 anos, mas a minha mãe e meus irmãos sabiam que era difícil escapar porque o restante tudo morreram. Mais uma vez em Florianópolis, quando eu estava lá solteiro, uma mulher também me deu uma facada. Mas eu lutei uns 15 minutos para não morrer. Ali foi um anjo que me ajudou, porque ela era muito mais forte do que eu aguentando no seu braço, e fui na luta, e ela querendo enfiar o punhal no meu coração. Fui lutando, até que consegui amortecer o braço dela, e ela então enterrou o punhal na minha perna. Tudo isso eu olho que já era Deus. Não, peraí, isso não pode tirar a vida dele, isso não. Nos bailes que eu tocava, as balas passavam pelo meu lado, que eu escutava, não entrava, não passava, não batia na cabeça. Então, muitas coisas que aconteceram na vida da gente, deu certo dizer assim, não. Esse ninguém pode tirar a vida, porque a piedade sempre tive, pena sempre tive. Faço de tudo possível para não tirar nada de ninguém. Se eu tenho, é porque me deram. Que eu pedi, que eu tirei, não. Eu prefiro perder do que tirar. Eu prefiro perder do que tirar. Em todos os lugares que eu compro, nos carros que eu faço negócio, meu nome sempre é limpo, sempre é limpo. E é isso que cada um de nós devemos fazer. Para não deixar mágoa, não deixar mancha, a gente deve cuidar, viu, gente? Porque depois que cai, não é fácil de se levantar. E São José aqui está dizendo, como ele disse aqui no começo, né? As boas almas são como os lírios do campo. E diz ele que a minha já quando veio branquinha para servir a Deus. Porque vocês podem olhar. Por que está o Brasil nesse estado de miséria? É a ganância. É a ganância. Por que ninguém tem pena de nada, ninguém perdoa? É a ganância. Se Jesus diz, perdoar só 7 vezes, não 77 vezes. Mas o perdão está sendo difícil. Eu, como que Cristo chamou para fazer isso que eu estou fazendo, qual é o motivo que a Igreja Católica tem contra mim? Qual é o motivo? Eu queria, Jesus mesmo disse, meu filho, um dia que estiver na presença deles, qual foi o mal que eu te fiz? Por eu escrever o livro? Se não fosse eu, era outro. Por fazer o que eu estou fazendo? Se não fosse eu, era outro.
Então, qual é o mal que os dirigentes que dizem aqui, que eles são representantes, mas não fazem o que eu faço? Não fazem, não. Porque a ganância é demais. O dinheiro parece que cobre a visão, como de Jesus, tem olho, mas não consegue enxergar. Judas, do maior traidor, e que cai sobre essas pessoas que só pensam em si e não pensam daqueles que não têm nada. Todas as vezes que você passar a mão no bolso e der uma pessoa, não se arrependa, porque se você se arrependeu, você vai receber de volta a mesma coisa. Na hora de dar, também não receberá, porque você deu com pena e se arrependeu pelo que fez. Vocês pensam que na minha história, na minha vida, muitos saíram porque se arrependeram do que me deram para mim. Se arrependeram, não vieram mais. Então, essas pessoas, para mim, na hora do julgamento, aí vão ver quanto é triste. Porque se eles ajudassem um bêbado, um drogado, eles tinham toda a razão. Mas ajudar uma pessoa que, como Jesus disse aos apóstolos, vai, não leve sacola, leve nada, dinheiro, nem bolsa, nem tudo, duas túnicas. Aonde for, será bem recebido. Onde for, será bem recebido, ali terá o teu sustento. Então, se você quer doar, se você quer dar, dê de coração, não se arrependa. Todos aqueles, mesmo que botou na caixinha aí R$1, R$2, porque não tem mais, será recompensado, porque eu estou a serviço de Deus. Na face da terra não tem outro. Jesus é que diz, não tem outro maior do que eu. Não existe. Não pela estatura, não pelo que eu quero ser importante, mas a serviço dele que está fazendo honestamente, perfeito, sem explorar ninguém. E eu sou o único no Brasil, no mundo, aliás. Porque eu faço a vontade de Deus, eu não faço a vontade de um homem. Não faço a vontade de um homem. Hoje de manhã, quando eu recebi essa mensagem, meu filho João Batista, que foi com nós, né, José, dirigindo o carro. Então, Deus viu a vontade e força dos dois, que eles tinham para servir a Deus e para também servir a mim. Então, João Batista, falando para mim, dizendo, pai, domingo que vem, eu tenho que estar na Aparecida, porque do CD dele de Eterno de Reis, a loja lá estão esperando alguém lá, eu vou pagar um carro para ir lá, paga 2.000 e pouco. Então, Jesus permitiu que levasse, porque uma mão lava a outra, e as duas lavam o rosto. Você vê como é que é a história de Deus. Fez por mim, vai receber. Eles fizeram com amor. 5.000 quilômetros dirigindo, sem reclamar. Agora faça o mesmo, meu filho. Faça por eles. Então, a minha obrigação é essa. Fazer a vontade de Deus e não de um homem na terra. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.